Fala, moçada. Próxima questão. Questãozinha interessante. Você tem uma carga negativa que vale 8 microcoulomb. Esse sinal de menos representa porque ela é negativa, tá? 8 microcoulombs, negativo. O que nós sabemos? Que essa carga ela gera ao redor de si um campo elétrico em todos os pontos. A gente sabe que quanto mais próximo da carga, maior esse campo, quanto mais longe, mais afastado, esse campo vai reduzindo, né? Então existe um campo elétrico ao redor. Pois é, a uma distância de 6 centímetros dessa carga, aqui é o ponto, representa o ponto P. O exercício quer saber o seguinte: qual é a intensidade do campo elétrico no ponto P? Então, o objetivo do exercício é saber quão intenso é, em termos numéricos, o campo elétrico exatamente nesse ponto P. Aí você vai se perguntar: professor, mas o que tem lá nesse ponto P? Tem outra carga positiva ou negativa? Independente. Não precisa ter nada no ponto P. Se tiver ou não, o campo elétrico lá naquele ponto, ele vai ter o mesmo valor, porque o campo elétrico ele não depende do que tem lá no ponto, ele depende de quem está gerando o campo elétrico. É algo semelhante à gravidade, certo? A gravidade está atuando exatamente no ponto onde está o pincel? Sim. Se eu tirar o pincel daqui desse ponto, a gravidade vai deixar de existir? Não. Então aqui é algo semelhante. Tá? Então o campo elétrico vai existir no ponto independente do que esteja lá nesse ponto. Quem está gerando esse campo elétrico? É a carga, essa carga de menos 8. Beleza? Então, resumindo, você tem o valor da carga, você tem a distância da carga até o ponto desejado. Então, será que dá para calcular o campo elétrico bem aqui nesse pontinho? Dá sim. Olha só. Para o cálculo da intensidade do campo elétrico, nós vamos precisar do valor da carga, do módulo, ou seja, atenção aqui, como a carga ela tem um sinal negativo, esse sinal negativo ele serve para a gente entender como que o campo se comporta no determinado ponto, tá? Saber para onde que aponta. Como a carga é negativa, a gente já sabe que o campo é atrativo. Então, nesse ponto, o campo elétrico vai ser em direção e sentido da carga. Tá? O sinal ele vai indicar isso. Para fazer o cálculo do número do valor, você não precisa do sinal. Por isso que a gente vai utilizar só o módulo da carga. Isso dividido por essa distância ao quadrado e tudo isso multiplicado pela constante do meio que foi dado para você, você não precisa preocupar. Tranquilo? Agora atenção uma coisa. As unidades, todas elas têm que estar padronizadas. Se bater a dúvida, você confere na constante. A constante ela já te dá as unidades padronizadas. Olha aqui que interessante. A constante, que é 9 vezes 10 elevado a 9, está em Newton, metro ao quadrado, coulomb ao quadrado. Ou seja, as três unidades são metro, coulomb e Newton. A carga está em microcoulomb. Então a gente vai mexer com esse multiplicador já já. Mas aqui está o coulomb, certo? E a distância está em centímetro, só que o padrão é metro. Então a gente percebe que tem alguns ajustes a serem realizados. Então vamos para aquele cantinho ali, para a gente verificar esses ajustes aqui de unidades. Então vamos lá. Eu vou colocar aqui, pessoal, alguns desses multiplicadores bem usados, só para a gente relembrar. Tá? Vou colocar só alguns mais usados. Por exemplo, creio que todo mundo lembra que o multiplicador K, ele significa 1000, ou em potência de 10, aí eu vou colocar só em potência de 10, é 10 ao cubo. Beleza? Mais um multiplicador bem usado, o mega, que é o M maiúsculo, que é 10 elevado à sexta, que significa 1 milhão. Então, esses dois multiplicadores, por exemplo, são muito usados, eles são usados para aumentar um número, certo? E os multiplicadores utilizados para reduzir números, vou colocar os dois usados que a gente vai precisar agora, que é o cent, que é a letra C, que é 10 elevado a menos 2, e o micro, que é 10 elevado a menos 6, certo? Isso aqui são multiplicadores que são bastante usados. Então, professor, e como que é aqui na questão isso que você está falando? É aqui, ó, simples.
Vamos fazer aqui a transformação. A distância que foi dada está em centímetros. 6 centímetros. Claro que você pode apenas dividir por 100, né? O nome já fala 100 centímetros. Mas vamos utilizar na potência de 10 para a gente trabalhar só com potência de 10. O que nós vamos fazer? O que significa essa letra C? É o centi. Por isso que fala centímetros, centímetros. Esse centi aqui significa o quê? 10 elevado a menos 2. Então vamos trocar. No lugar do C, você vai colocar 10 elevado a menos 2. E aí fica só o metro. Pronto, você já converteu para metro. Você trocou o multiplicador por 10 a menos 2 e já fez a conversão. O mesmo pode ser realizado com o micro. A carga, vou pegar só o módulo, tá? Só o valor positivo. A carga vai ser de 8 em módulo, microcoulomb. Como é que eu tiro esse multiplicador do micro? Você substitua pelo seu respectivo valor, que é 10 elevado a menos 6. Logo, 8 vezes 10 elevado a menos 6 coulomb. Pronto, a gente já fez a mudança de padronizando as unidades. Agora é só partir para o abraço aqui, pessoal. Vamos fazer a substituição. Constante, 9 vezes 10 elevado a nona, vezes módulo da carga. Esquece o sinal. Para fazer o cálculo, você não precisa do sinal. 8 vezes 10 elevado a menos 6. Tudo isso dividido pela distância em metros, que já foi convertida, ao quadrado. Logo, aqui embaixo vai ser 6 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado. Tranquilo? Vamos dar uma atençãozinha aqui embaixo, bem rápido. O que seria um número ao quadrado? É isso mesmo, ou seja, é um número vezes ele mesmo. Então, 6 vezes 10 elevado a menos 2 ao quadrado, vou repetir aqui, isso aqui embaixo. O que seria? 6 vezes 10 elevado a menos 2 vezes ele mesmo, 6 vezes 10 elevado a menos 2, certo? Em cima, vamos repetir. Claro que você vai fazer de modo mais rápido e direto. Então, vamos resolver em cima e embaixo, a gente vai simplificando até acabar. Olha só. Aqui em cima, vamos fazer aqui 9 vezes 8. 72. Potência de 10, conserva a base e soma os expoentes. 9 mais menos 6 vai dar 9 menos 6, que dá 3. Então, em cima ficou 72 vezes 10 ao cubo. E embaixo, 6 vezes 6, fácil essa, hein? 36. Conserva a base e soma os expoentes. Menos 2 mais menos 2 vai dar menos 4. Famoso jogo de sinal, certo? Agora temos uma divisão com potências de base 10. Vamos terminar aqui embaixo? Divisão, vamos lá. Primeiro a gente divide aqui esses números, 72 por 36, dá 2. Agora nós temos uma divisão de potência de base 10. Qual que é a regra da divisão? Você conserva a base e subtrai os expoentes. Muita atenção aqui, que se tiver algum descuido você pode errar. Como subtração de expoentes, é o de cima menos o de baixo. Atenção, ó, vou escrever isso aqui embaixo. Ó, é o expoente de cima, que é 3, menos o expoente de baixo, que é menos 4. Opa! Então, meu amigo, deu o famoso jogo de sinal aqui, ó. Ficou 3 menos menos 4, que é 3 mais 4. Isso é igual a 7. Logo, o expoente final fica 10 elevado à sétima potência Newton por Coulomb. E aqui finaliza, espero que você tenha acertado essa. Beleza, galera? Valeu!